Olá, meu torcedor e torcedora preferida. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E se inscreve no canal, tá? Muito importante a inscrição. Você tá vendo o vídeo mais vezes aqui, não tá inscrito ainda, se inscreve, que eu preciso da sua inscrição para fazer o canal crescer e chegar a mais pessoas, beleza? Muito obrigado. E daí, se você estiver inscrito, já seja membro do canal. Tem uma galera aí, membro do canal, muito interessante. Você ajuda o canal com apenas R$ 1,99 por mês, muito baratinho, e é membro, tá? Obrigado, tá? Você pode ser também me seguir no Instagram, no @TadeuVerde, que é de graça, e no meu canal secundário Quebra Toda a Cidade, que também é de graça, tá? Me segue lá. Vamos que vamos. Hoje, Libertadores, né? Daqui a pouco o Flamengo vai fazer um jogaço aí contra o Olímpia. A expectativa é grande, mas eu não posso deixar de trazer as informações aqui que não tem a ver muito com o jogo, mas que seja na forma geral aí do Flamengo, né? Contra muitas críticas aí que tem aí da galera que não gosta. Só fala do Flamengo, fala do Flamengo todo dia, vou continuar falando, porque é o meu maior público que fez esse canal crescer aí, então eu tenho muito carinho por vocês, muito obrigado. E quem não é flamenguista, não gosta de ver falar de outro time, de outro Flamengo, tem meus vídeos do Palmeiras também aí, pós-jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, meu react no jogo do Palmeiras. Então, vai lá e vê, cara, não fica criticando aqui, né? É mais fácil, né? Tem espaço para todo mundo, né? Vamos lá. O Flamengo no mercado da bola, né, nessa janela, foi o time que mais contratou. Só que poderia ter contratado muito mais, porque algumas ofertas, algumas propostas que o Flamengo fez não avançaram. E hoje, além de La Cruz, Wendel, Claudinho, apareceu mais um cara aqui que o Flamengo fez proposta. Né? Segundo o Diário do Fla.com, a mídia flamenguista, o Flamengo fez proposta pelo volante Ezequiel Palacios do Bayer Leverkusen. Então, com a chegada do fim da janela, o Flamengo acabou passando o período sem conseguir contratar o volante e o meia, que eram os alvos na janela. Alguns nomes, né, ventilados e confirmados por dirigentes do Flamengo como alvos, mas um outro nome surgiu nesta quinta-feira, dia 3. Volante Ezequiel Palacios, jogador do Bayer Leverkusen, foi um dos alvos da diretoria do Flamengo, segundo o Mauro César, né, jornalista flamenguista, muito respeitado aí no meio, né? É um cara crica, chato, dá na lata, mas fala as verdades, então não é um cara de quem gosta de mentir, não. Então, se aconteceu realmente essa proposta, e ele está informando porque ele tem fonte muito segura para falar, né, cara? De acordo com o Mauro, né, o Flamengo fez uma proposta ao Bayern pelo jogador, mas a proposta foi recusada. Não fala em valores aqui, tá? Além disso, o Mauro informou que o meia Manuel Lanzini, que acabou assinando pelo River, também foi oferecido ao Flamengo, mas o nome acabou sendo descartado, já que, segundo o jornalista, a prioridade era a contratação de um jogador para a posição de segundo volante. Então, mais um alvo aí na janela do Flamengo que não vingou, né? Não quer dizer que possa não vingar no futuro, né? Com certeza deve ser um cara bom, né? Boas informações, bom futebol, senão o Flamengo não estaria atrás. Ezequiel Palacio, né? Vamos guardar esse nome aí que logo, de repente, ele pode aparecer novamente, né? E falando em Flamengo, né? Interno, o Benfica, né? O Benfica parece que está, fez consulta por Pedro, né, cara? O Benfica está querendo contratar o Pedro porque está prestes a perder um jogador lá, o seu centroavante, seu atacante lá, para o PSG, se não me engano, tá? Vamos ler a matéria aqui do somosfanáticos.com, né? .fãs, desculpa. Somosfanáticos.fãs. O Pedro e mais um, né? Pedro e mais outro jogador do Brasil que o Benfica estaria atrás. Benfica, além do craque do Flamengo, quer outro destaque do futebol brasileiro. O Benfica busca se reforçar nessa janela de transferência no mercado da bola para conseguir ir longe na próxima temporada. O clube português conseguiu ser campeão nacional, mas o grande foco pode ser a Champions League. Contudo, a equipe pode estar perto de perder um de seus principais jogadores. Isso porque o Paris Saint-Germain pretende desembolsar 80 milhões de euros para fechar com Gonçalo Ramos. Por conta disso, a diretoria já estuda alguns nomes para conseguir substituir o atacante. Um dos especulados é o Pedro do Flamengo, porém outro grande nome do Brasileirão também entrou na mira, que é o centroavante Marcos Leonardo dos Santos,
Então, os dois estariam na mira. Eu estou imaginando que eles devem vão fazer investida pelos dois, aquele que der certo eles levam. Não vai querer levar dois de uma vez, não sei, né? De repente, se o preço estiver bom, até leva, né? O Marcos Leonardo tem apenas 19 anos e é um dos destaques do futebol brasileiro, chamando a atenção de grandes times da Europa. Assim, o Benfica pode estudar uma oferta para fechar com camisa 9. A princípio, a ideia do Benfica é fechar com um atacante que já esteja na Europa. O nome mais forte é o Santiago de Menes, do Feyenoord, lá da Holanda. Mas os valores assustam e o cara parece que renovou o contrato com o time lá, e aí até 2027, e o Benfica desistiu do negócio e virou os olhos aí pro Pedro e pro Marcos Leonardo. Beleza? Eu acho que o Flamengo não vai vender o Pedro. A não ser se for uma proposta irrecusável, o cara pagar multa, tudo que o Benfica não é. O Benfica ele quer comprar barato, bota o cara para jogar na Europa, né? Depois vende. Pode ter certeza que eles vão querer pagar aí no máximo 20 milhões de euros no Pedro, se pagar 20 milhões de euros no Pedro, e daí uma temporada vende por 80, que nem estão vendendo o cara lá deles lá. Esse que é foda. O Benfica é aproveitador de jogador brasileiro. Não, e para aí, tem mais, tem mais. O Pedro, além do Benfica estar interessado, mas aí, segundo o portal aqui, né, no mundorubronegro.com, e é o seguinte, Pedro, de acordo com o portal torcedores.com, reportagem do mundorubronegro.com, que está replicando, né, é o Shakhtar Donetsk, que era o camisa 9, velho, isso não dá para entender, mas vamos lá, né, de acordo com o portal torcedores.com, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia realizou uma oferta nas últimas horas de 25 milhões de euros pelo Pedro, 131,6 milhões na cotação atual por 80% dos direitos econômicos do centroavante. Conforme dito pela reportagem, a proposta balançou o Mengão. Será? Mas como a janela de transferência dos jogadores serem contratados por clubes brasileiros já fechou, o clube recusou o montante. A reposição seria difícil de ser feita. Por outro lado, vale frisar que a janela da Ucrânia se encerra apenas no dia 1º de setembro. Meu Deus do céu, né, cara? Será, velho? Eu fico pensando assim, meu. Shakhtar Donetsk. Pedro, vai fazer o que lá na Ucrânia, mano? Os caras estão jogando bola lá? Porque a região de Donetsk era a que mais, era afetada pela guerra, que é onde a Rússia queria levar o troço embora, velho. Queria levar lá, pegar para tá maior pau lá. Os caras não devem estar jogando lá, não é possível, cara. Vai se meter no meio do conflito lá, não se mete com isso. Eu acho que nem o Flamengo vai querer vender e muito menos o Pedro vai querer ir. Agora o Benfica talvez, né, dependendo da oferta que for feita, tanto o Pedro quanto o Flamengo, de repente entra num acordo aí, mas na Ucrânia, Shakhtar Donetsk, esquece, né? Mesmo que tenha sido feita oferta, né? O cara deve estar jogando bola lá ainda. Estranho, né? Sei lá. Vamos que vamos. Mudando de assunto, né? Falando em contratações ainda, né? Como eu havia dito, é a matéria do coluna do Fla.com, dizendo que o Flamengo passa de 220 milhões de reais investidos em contratações em 2023. Só que nesta janela, o último Flamengo foi o time que mais gastou, né? Vamos ver por que mais gastou, né? O Flamengo, mesmo trazendo apenas 3 reforços na atual janela, como o Alan, que veio do Atlético Mineiro por 43 milhões, o atacante Luiz Araújo, que veio do Atlanta United por 48 milhões, e o goleiro Rossi, o Flamengo foi a equipe que mais investiu. Além disso, a dupla contratada pelo mais querido ocupa o posto de reforços mais caro da janela. Isso, o Alan e o atacante Luiz Araújo. O Rossi que veio de graça, né? Foi um pré-contato lá, estava em fim de contrato com o Boca e ele assinou com o Flamengo. Aí, de novo, né? O Flamengo poderia ter investido muito mais, né? Porque as negociações do Claudinho, Wendel, não foi concretizada. Outro que quase foi, né? Foi o Nicolás de la Cruz, do River Plate, que vai se transferir lá pro Oriente Médio, né? Sendo o novo reforço do Aldo Rail, né? Que negócio ruim que ele tá fazendo, hein? Pelo menos hoje a gente imagina isso, né? Porque o cara sai do foco aqui na América do Sul, sai do foco do River Plate, sai do foco aqui através do Flamengo, poderia dar muita visibilidade para ele, e vai para um futebol que muita gente quase nem vê, né, cara? A gente sabe que é um futebol super rico, tá querendo mídia, porque tá contratando muita gente,
mas pelo menos até então, né, até hoje, a gente sabe que o cara chega lá, some, né, desaparece, né. Então vamos lá. Quais os 5 times que mais gastaram na janela? Essa janela agora, que acabou dia 2, né? Acabou dia 2 de agosto. Flamengo, em primeiro lugar, com 91 milhões de reais. O Atlético, né? Atlético Paranaense, 28,8 milhões de reais. Olha a diferença. O Flamengo gastou 3 vezes mais que o segundo. Isso eu acho que se você somar aí o resto, acho que não dá o Flamengo, né? Aí o terceiro é o Bahia, com 28,3 milhões. O quarto é o Botafogo, com 22,1 milhões. E o quinto é o Cruzeiro, com 16 milhões de reais. E o Palmeiras não contratou ninguém. Zero! Que raiva. Foda, né? Mas se você pegar o que contratou, né? O que gastou Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Cruzeiro, que são do segundo ao quarto colocado, não dá os 91 milhões que o Flamengo gastou, hein? Caramba, você vê que. Por isso dá diferença, né, velho? Dá diferença, né? Ó, o Atlético Paranaense gastou com as chegadas dos argentinos Lucas Esquivel, ex-União Santa Fé, e Bruno Zapelli, do Belgrano, da Argentina. O Bahia trouxe o Gilberto, do Benfica, por 15 milhões, e o atacante Rafael Ratão, da Toulouse, por 3,3 milhões. E o Palmeiras não trouxe ninguém, não, vai andar de avião. Foi por medo de avião que eu peguei pela primeira vez na sua mão. Oh, leilão, meu Deus do céu, leilão, avião. Que raiva, né? Beleza, então o Flamengo aí investindo no seu elenco e deve ter muito retorno com isso, né? Com certeza. Copa do Brasil praticamente definir. Eu acho que o Flamengo é o campeão. É o melhor time, o melhor elenco. Não, nem São Paulo, nem Corinthians, nem... Quem que o Flamengo jogou, cara? Atlético não tem como ganhar do Flamengo. Esquece. Foi pra fita. E vamos lá. Finalizando esse vídeo, já tá ficando longo. O Flamengo, né, segundo a nova pesquisa do IBGE, que liberou um novo ranking de torcidas, né, e o Flamengo continua em primeiro, é óbvio, né? E aí o que surpreendeu é a posição do Grêmio, mas vamos lá. O Grêmio aparece em sexto lugar, porque é uma reportagem do Grêmio, tá? No Grêmio. Então, os caras estão se exaltando que são a sexta maior torcida do Brasil. Mas vamos já direto ao assunto. Primeiro lugar, Flamengo, estipulado em 45,28 milhões de torcedores. 45 milhões e 280 mil torcedores. É torcedor pra caralho. É uma nação, né, rubro-negra. Vamos lá. Corinthians em segundo lugar. 32 milhões e 200 mil torcedores. 32,20 milhões de torcedores. Terceiro lugar, aí, né, já murchou a bola, né? Nós achamos que o Palmeiras tinha passado São Paulo, mas continua São Paulo. São Paulo em terceiro com 17,03 milhões de torcedores. Ou 17 milhões e 3 mil torcedores, né? Ou 17,3 milhões de torcedores. Tanto faz. Aí o Palmeiras em quarto, 15,37 milhões de torcedores. Em quinto, Vasco da Gama, 8,72 milhões de torcedores. Até então, nada mudou. Aí, segundo o IBGE, o Grêmio é o sexto, com 6,64 milhões de torcedores. O Cruzeiro, o sétimo, 6,44 milhões de torcedores. O Internacional, os caras gozam lá no Grêmio, né? Tá entrando. O Grêmio tem mais torcedor que o Inter. Vamos lá, né? Quem morou lá já sabe como é que é isso aí, né? Então, o Internacional em oitavo, 4,57 milhões de torcedores. Em nono, o Santos, também com 4,57 milhões de torcedores. E em décimo, o Atlético Mineiro, que para mim é uma surpresa, 4,36 milhões de torcedores. Flamengo continua aí com a maior torcida do Brasil, na América do Sul, quiçá, quem sabe é o mundo também, né? Torcedores direto, né? Você pegar pro Barcelona, aí tem um torcedor lá da Espanha, tem um torcedor, né, do mundo inteiro que torce, que vê lá, porque o futebol está em evidência, mas o torcedor mesmo, raiz mesmo, do mundo, eu imagino que é a torcida do Flamengo. Beleza? No mais tranquilo? Por isso que quando tem jogo do Flamengo, né, tipo a ESPN faz a maior propaganda, todo mundo que sabe que é a audiência certa, é gente pra caramba.
Valeu, até mais.